Bem, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Bora falar um pouco sobre domínio de uma função real. Primeiro eu vou dizer a relação de domínio. Então, eu disse para vocês que função era uma relação matemática, era uma fórmula em que ia relacionar dois conjuntos, tá? Onde eu ia pegar cada elemento do primeiro conjunto, então todos os elementos do primeiro conjunto tinham que estar relacionados com um e somente um elemento do segundo conjunto, através da fórmula, tá? Beleza. A fórmula, ela vai ter duas letras, tá? Uma que eu chamo de domínio, outra que eu chamo de imagem. Domínio são os elementos do primeiro conjunto que eu vou colocar no lugar do x. Imagem é quando eu resolvo a fórmula, tá? Eu vou ter uma resposta que vai ser o meu chamado y. Não necessariamente precisa ser com x e y, podem ser outras letras. Mas, por exemplo, eu tenho uma fórmula aqui, y igual a 2x mais 3, tá? Então, os possíveis valores que eu coloco no lugar de x, tá? Para resolver isso aqui, me dão a resposta y. Esses possíveis valores de x é o que eu chamo de domínio. E os possíveis valores de y é o que eu chamo de imagem. E esses possíveis valores de x estão aonde? Estão no primeiro conjunto. Aqui são os valores do domínio, tá? Esse segundo conjunto, todos os elementos são o contradomínio. E os valores que são relacionados é o que eu chamo de imagem. O que está relacionado é o y. E o domínio, lembra que todos os elementos do x têm que estar relacionados, tá? Então todos os elementos que eu coloco no lugar do x são chamados domínio. E o que eu acho de resposta, que está relacionado, eu acho de resposta, tá? São a chamada imagem, tá? Então, quando eu vou mexer com função, eu estou mexendo com conjuntos. E aí a gente trata, tá, dos conjuntos numéricos. Quando eu falo de uma função real, então eu estou dizendo que é uma f de R em R. Ou seja, o meu domínio é o conjunto dos números reais. Ah, então eu tenho que colocar todos os elementos do conjunto reais? Não, tu tem que usar um pouco a imaginação. Tu tem que imaginar, tá, que esse conjunto é todos os elementos do conjunto dos números reais, que é infinito. Então tu não vai botar o infinito. Tu vai pensar nesse conjunto, nas possibilidades que tem como acontecer. E o teu resultado é isso aqui, ó, também conjunto dos números reais, tá? Daí, ele diz aqui, ó, função real é toda função em que o domínio e o contradomínio são subconjuntos não vazios de R. F de R em R. Contradomínio e domínio. Ou seja, os possíveis valores de x são o conjunto dos números reais e o contradomínio, aonde estão os possíveis valores de y, também são os reais. Ok? A definição. Quando o domínio e o contradomínio de uma função real não forem especificados, sendo apresentado somente a sentença-lei, a fórmula, que define, diremos que, primeiro, letra A, o domínio de uma função real é o mais amplo subconjunto de reais, ou seja, tudo que você pensar de número real, tá? São todas as possíveis operações indicadas na sentença. Operações indicadas na sentença, quer dizer, tem uma fórmula. Na fórmula tem multiplicação, divisão. O que tiver na fórmula que fazer, você vai fazer usando esses elementos do conjunto. Ou seja, são os valores reais de x para que f de x exista e seja um número real. Ou seja, se tu botar um número real no x, será que o y também vai dar um número real? Tá? Já vamos falar um pouco sobre isso. O contradomínio de uma função real
também é um conjunto dos números reais. Ou seja, a minha resposta tem que aparecer no conjunto dos números reais. Não pode aparecer outro conjunto que não seja um número que esteja dentro do conjunto dos números reais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou botar uma fórmula aqui. Y igual a raiz quadrada de x. E isso aqui é uma f de R em R. Aí a minha pergunta é, o que eu posso colocar no lugar de x? O que eu posso colocar no lugar de x? Bom, no lugar de x, eu posso colocar qualquer número real? Se eu colocar qualquer número real no lugar de x, o y, a resposta, também vai ser um número real? Bom, se eu colocar, por exemplo, o 4 no lugar de x, se eu colocar o 4, eu vou ter raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4, 4 é um número real, certo? A raiz quadrada de 4 é 2. E 2 é um número real. Tá ok. Só que, vamos imaginar outra situação. Se eu colocar no lugar de x o menos 4, então eu vou ter y igual a raiz quadrada de menos 4. E raiz quadrada de menos 4, ela dá 2i. E 2i não é um número real. 2i é um número imaginário. Lembrando vocês que eu tenho naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, imaginários, complexos. Então o 2i, ele não está aqui dentro, ele está aqui, ó. Ele não é um número real, ele é um número imaginário. E eu preciso que ele seja um número real. Então, se eu botar o menos 4, essa função aqui, ela não tem validade. Ela só tem validade para números maiores ou iguais a zero. Números negativos vai dar número imaginário, ok? Então, é uma situação que é proibida nesse tipo de fórmula, para esse tipo de função, nessa fórmula para essa função, entendeu? Então, se você for pensar em todas as possibilidades, tá? Vai ficar complicado para você, porque você vai ter que trabalhar com muito número. Então a melhor ideia é você pensar nas exceções de quais números não são reais. As exceções. Porque se você excluir as exceções, vai sobrar só as possibilidades. Então, o que é que eu coloco em x? O que é que eu coloco no x, no domínio, para que o meu y também seja real? O que é que eu coloco no meu x para que o meu y também seja real? Tá? Vai depender da fórmula. E a fórmula vai tratar com as exceções. Quais são as exceções? Eu tenho duas. As duas exceções que eu tenho é divisão por zero. Divisão por zero não dá um número real. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Não existe nem um y pertencente aos reais, onde eu pego um número, tá? E divido por zero. Tá? Não existe. Não existe divisão por zero. Como é que eu vou dividir 3 laranjas para ninguém? Tá? Isso não existe. Tá? Então, sempre que aparecer alguma coisa com divisão por zero, não dá número real. Porque nem existe divisão por zero. Então, como é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que apareceu uma fórmula y igual a
2 sobre x menos 1. Esse x menos 1, tá? O x está na parte de baixo da fração. E a parte de baixo da fração é um divisor. Eu tenho que pensar que a parte de baixo não pode dar zero. Se a parte de baixo não pode dar zero, então qual número eu não posso colocar no lugar de x? Eu tenho que pensar qual número eu não posso colocar para depois entender quais eu posso colocar. Eu não posso colocar o 1, porque se eu colocar o 1, vai ficar 1 menos 1, e 1 menos 1 dá 0, e aí eu vou ter 2 dividido por 0. Então, eu não posso colocar o 1. Então, quem eu posso colocar? Eu posso colocar qualquer número, contanto que eu não coloque o 1. Entendeu? Então, a coisa funciona usando essa lógica. Você parte... Essa é a primeira exceção. A primeira exceção. Tá? Qual é a segunda exceção? A segunda exceção é raiz de índice par, tá? Com radical negativo. Tá vendo que eu digo que o índice tem que ser par? É porque a raiz não precisa ser quadrada, pode ser quadrada, quarta, sexta. Aí se for cúbica, se for um 3 na raiz cúbica. Ah não, 3 não tem nada não. O que não pode é ser par. Ser ímpar não impede nada. Então, por exemplo, eu tenho uma fórmula y igual a raiz quadrada de x menos 3. Quais os números eu não posso colocar no lugar de x, tá? Para que isso dê um número real. Aí eu tenho que pensar. Bom, o x está dentro de uma raiz. Eu olho para o índice. O índice aqui é par, porque a raiz é quadrada. Se a raiz quadrada aqui é 2. E 2 é par. Então eu tenho que olhar para o x. Tá? Eu olho para o x. Esse x não pode ser o quê? Um número negativo. O x não, a parte de dentro não pode ser um número negativo. A parte de dentro não pode ser um número negativo, ok? Se a parte de dentro não pode ser um número negativo, qual número eu não posso colocar no lugar de x? Bom, eu não posso colocar... Vamos pensar assim, se eu colocar o 3, 3 menos 3, vai dar quanto? 3 menos 3 vai dar 0. 0 não é negativo, também não é positivo. Agora, se eu colocar qualquer número, tá, menor do que 3, digamos que eu coloque 2,9. Então, eu vou ficar com 2,9 menos 3. Isso vai dar menos 0,1. É um número negativo, certo? Dentro de uma raiz quadrada. Isso aqui não dá um número real, isso aqui dá um número imaginário. É o que eu não posso acontecer. Não pode acontecer, entendeu? Não pode acontecer de ter um número negativo dentro da raiz quadrada. Então eu tenho que pensar dessa forma para depois eu pensar o quê? Então quem é que eu posso colocar? Eu não posso colocar nenhum número menor do que 3, porque senão dá um número negativo. Se eu não posso colocar nenhum número menor do que 3, eu tenho que colocar quem? Um número maior ou igual a 3, que aí vai dar 0 ou um número positivo, entendeu? Então, eu tenho que pensar nas possibilidades. Eu tenho que pensar nas possibilidades. E para pensar nas possibilidades, sem ir procurar a infinidade de números reais, sem procurar a infinidade de números reais, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer por exclusão as duas situações que não dão números reais. Quais são as duas situações que não dão números reais? Tá? É divisão por zero, que não pode acontecer, e raiz. Então eu tenho que pensar
em fórmulas que deem fração e fórmulas que tenham raiz quadrada, quarta, essas coisas assim. O resto, todo mundo dá número real. Beleza? Então, por exemplo, vamos olhar esses exemplos aqui, ó. A letra A. A letra A diz assim: dê o domínio das seguintes funções reais. Quando ele diz dê o domínio, ele diz o que é que eu posso colocar no lugar de x para que o y, e o y é o f de x. Então, se eu falar f de x, é a mesma coisa de falar o y. Então, o que é que eu posso colocar no lugar de x para que esse y seja um número real? Bom, se eu for pensar em todos os números reais, eu vou ficar doido. Então eu tenho que pensar por exclusão. Como é que eu penso por exclusão? Eu vou olhar e diz, essa fórmula aqui tem o x sendo divisor? Não. Para o x ser divisor, o x tem que estar na parte de baixo de uma fração. Isso aqui eu não tenho. Tá? Aqui eu tenho. Na fórmula de cima eu não tenho. Tá? Beleza. Segunda situação. Esse x está dentro de uma raiz de índice par? Não. Como eu só tenho duas situações para pensar e nenhuma delas é contemplada, então o que é que eu vou dizer? Ah, se eu não tenho nenhuma situação que não vai me dar um número real, então todo número real que eu colocar, o resultado também vai ser um número real. Tá? Eu penso por lógica, eu faço uma lógica aí. Então, se eu penso isso, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que todo número que eu coloque no lugar do x, o resultado y vai dar um número real. Letra A. Eu vou dizer que todo número real que eu substitua em x, que é o domínio, me dá um y. Quem é o y? Imagem real. Tu vai escrever desse jeito? Não. Tá? Tu vai escrever assim, o domínio é x pertence aos reais. Ou seja, eu coloco qualquer número real que o y também vai ser real. X pertence aos reais. Beleza? Vamos ver a letra B. A letra B diz assim, ó. F de x, eu quero saber o domínio, quando o f de x é o y, igual a x mais 1 sobre 2x mais 10. Quem é que eu posso colocar no lugar de x para que o y dê um número real? Eu tenho que pensar nas exceções. E quais são as duas exceções? É raiz, eu não tenho raiz, então disso aí eu estou livre. E divisão por zero. Divisão por zero quer dizer o quê? O x não pode estar no divisor e fazer o divisor virar zero. Se eu não posso fazer o divisor virar zero, quer dizer que aqui eu tenho uma fração. E se é uma fração, a parte de baixo não pode ser zero. Se a parte de baixo não pode ser zero, quer dizer que 2x mais 10 não pode ser zero. Não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Resolve isso aqui que tu sabe quanto é que o x não pode ser. 2x é diferente, era mais 10, passa a menos 10. Quer dizer que x tem que ser diferente de menos 10 dividido para 2. X diferente de menos 5. Olha só, se eu botar menos 5 aqui, vai dar 2 vezes menos 5, menos 10. Mais 10, 0. Ele zero aqui embaixo. Então, o que é que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que eu posso colocar qualquer número no lugar de x. Tanto em cima quanto embaixo. Só que o problema é que se eu botar o menos 5, eu vou zerar a parte de baixo. E eu não posso, porque senão não dá um número real. Tá? Então,
o que é que eu tenho que dizer? Que o domínio é x, pertence aos reais. O que é que eu estou dizendo aqui? Que o x pode ser qualquer número real, contanto que esse x não seja o menos 5. X tem que ser diferente de menos 5. Beleza? Então você funciona dessa forma. Tranquilo? E aí você vai ver os casos. Cada caso é um caso. Vamos fazer só a letra C para você entender o caso da raiz. Tá? E já justificando que a letra D, você tem um caso que está no divisor e dentro da raiz. Você vai juntar os dois casos. Tá? A letra C é: eu não tenho divisão e eu tenho uma raiz de índice par. Tá? Então, o que é que acontece? Que esse número de dentro não pode ser um número negativo. Se o número de dentro não pode ser um número negativo, o que é que ele pode ser? Ele pode ser positivo ou zero. Como é que eu escrevo? 2x menos 1 tem que ser positivo, maior do que zero, ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Se você disser que é maior que zero, é positivo. Menor que zero, negativo. Certo? Então eu vou dizer que o que está dentro tem que ser maior do que zero ou igual a zero. Não pode ser negativo, não pode ser menor do que zero. Beleza? Então, 2x é maior ou igual, era menos 1, passa 1. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Maior ou igual a 1 sobre. Então, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que colocar números no lugar de x, e esses números têm que ser maiores ou iguais a 0,5, que é 1 meio. Não posso nem colocar um número menor. Tá? 1 meio não é 0,5. Se eu colocar 0,4, tá? Já vai dar um número imaginário, vai dar um número negativo. Número negativo, isso aqui vai dar um número imaginário, que não é um número real. Então, eu tenho que colocar 1 meio, x igual a 1 meio, ou maior do que 1 meio. Ou 1 meio não é 0,5, posso colocar 0,6, 0,7, 0,8, qualquer número maior. E posso colocar um número igual, nenhum número negativo. Como é que eu escrevo? Que o meu domínio é igual a x pertence aos reais. Posso colocar qualquer número real, tá? Então é um intervalo, de forma que esses números, tá? Para o meu domínio, no lugar de x, eu só posso colocar números maiores iguais a 1 meio. Nenhum número menor. Só números maiores ou iguais. Tá ok? Basicamente isso, galera. Até.